Oi, Rosane, boa tarde. Só esperar um pouquinho aí o pessoal entrando pra gente começar aqui a nossa live, tá certo? Olá, Gustavo, seja bem-vindo, boa tarde. Cíntia, bem-vinda. Capos, bem-vindo. Só por favor me falem aí se meu som tá bom, estão escutando minha voz, está tudo ok, por favor. Cíntia, minha voz tá ok, tá escutando bem? Obrigado, Cíntia. Bom, vamos dar mais 2 minutinhos aí, 1 minuto e a gente conversa. Obrigado aí, Caps. Deixa eu ver quem é Caps. Ok, mais 2 minutinhos aí e a gente já inicia aqui a nossa live, porque estamos na hora. Tá, e aí eu já começo dizendo que eu não sei se essa live vai demorar 1 hora, 30 minutos, eu realmente não sei, a gente vai aqui falando e trazendo algumas questões que são importantes, mas eu não sei se vai dar 1 hora ou não, tá bom? Também não é essa a minha preocupação. Na verdade, minha preocupação é passar o conteúdo de fato, para que a gente entenda um pouco quais os fatores externos e por que alguns fatores externos eles acabam aí atrapalhando a performance de muitos atletas e o resultado de muitos atletas. Então essa é a nossa ideia aqui. É isso que a gente vai fazer, trazer quais são as principais coisas que podem atrapalhar o atleta, a performance dele e fatores externos. E aí eu vou explicar um pouco, né, do que é e o que não é os fatores externos, né, o porquê fatores externos assim foi tão explícito. Eu vou explicar exatamente o porquê disso, tá bom? Então vale muito a pena a gente ficar até o final aí pra gente sair daqui com a ideia de que, poxa, como é que eu posso contribuir, ou eu como atleta, como é que eu posso fazer, o que eu posso fazer para lidar com essa questão e essa questão não atrapalhar o meu resultado, tá certo? Muitas vezes o seu resultado ele não está saindo ou ele não sai, né? E não é por sua culpa. Você faz tudo que você precisa ser feito, tudo que precisa fazer, mas não é por sua culpa que o seu resultado não sai. Então é isso que a gente vai falar hoje. É exatamente disso que a gente vai conversar, tá certo? Então, bom, eu vou só pedir a vocês aí que aqui estão, se puderem aí compartilhar essa live, mandar no aviãozinho aí pros amigos, para todo mundo, eu acho que vai valer a pena aí, puder mandar para pai de atleta, treinador, né? Bom, pessoas que têm ali contato com atletas, eu acho que vai ajudar bastante gente, né? Se a gente conseguir ficar aqui até o final. Como eu falei, a ideia da live de hoje, de fato, né, é a gente entender quais os fatores externos que atrapalham o resultado do atleta. E aí eu preciso trazer um pouco lá para trás, para um tempinho, né, que eu fiz um congresso junto com um amigo, né, a gente tem um mini curso e um congresso. A gente falou exatamente de iniciação esportiva e dentro da iniciação esportiva, dentro da nossa palestra, tinha um quadro, eu lembro muito bem, até falei com ele hoje sobre isso. Eu lembro muito bem que tinha um quadro de fatores externos que atrapalham o desempenho esportivo, né, ou a iniciação esportiva. E é muito engraçado que depois aí de, eu acho que 10 anos por aí, a gente continua tendo fatores externos atrapalhando. Bruno, legal. E o que são fatores externos e o que são fatores internos? Bom, fatores internos é aquele que o atleta tem total controle, né? Aquele que vem do atleta, né? E o atleta tem o total controle do que ele vai fazer com aquilo. Isso é o fator interno, certo? O fator externo é aquilo que não está no controle do atleta. E uma coisa muito interessante e muito peculiar é que o fator externo, ele não vem do atleta. E no esporte, então, muitas vezes o atleta ele não tem o controle
de muitas coisas que vão influenciar no resultado. Isto é um fato. Então, por exemplo, muitas vezes o atleta ele coloca um objetivo, mas dentro desse objetivo, e a gente sabe que o objetivo tem que ser algo que você tem total controle, mas dentro desse objetivo é quase impossível ele ter controle de tudo. Muitas coisas acabam fugindo do seu controle. Por quê? Porque não é ele que faz. Vou dar um exemplo do treino, né? Eu quero treinar muito bem, ou eu quero treinar determinada habilidade, determinada questão, mas não é ele quem prescreve o treino dele. E muitas vezes, dentro do processo de treinamento, dentro da periodização, dentro do período que ele está no treino, ele não tem nenhum controle. Ele precisa fazer aquilo ali, e isso é dito inclusive pelo treinador, que tem essa expertise, que sabe exatamente fazer um trabalho de periodização para o atleta, para que o atleta chegue na competição alvo, né, num nível altíssimo ou no melhor nível dele, certo? Então, isso, por exemplo, o atleta não tem o controle, não está no controle dele, certo? Então, muitas coisas dentro do esporte, o atleta não tem o controle, e essas coisas influenciam diretamente no resultado dele. Então, o que eu quero trazer aqui é que a gente precisa tomar o cuidado, sim, com a questão interna. O atleta em si, ele precisa fazer tudo o que ele pode, né, para que ele chegue ao máximo potencial dele. Isto é um fato. Mas quem está do lado de fora, quem tem contato com o atleta, quem de alguma forma, indiretamente ou diretamente, está ali lidando com o atleta no dia a dia, para geralmente ajudar o atleta a performar, também tem que saber o que fazer. Porque esta pessoa também pode atrapalhar o resultado do atleta ou ajudar o resultado do atleta. Isso vai depender de muitos fatores que acontecem, certo? E isso é explicado, por exemplo, porque imagine que, por uma matriz de criação de crença, mas vamos lá. Imagine que o atleta, ele escuta todo dia que ele não é bom. Que ele não é bom em algumas questões. Ele não, você não é bom. Você não é bom. Você não é bom. Veja, o atleta escuta isso. Ele está escutando isso todo dia. Você não é bom. Ou desiste disso. Desiste disso. Desiste disso. Isso não é para você. Isso não é para você. Bom, ele escuta isso. Ele está em casa, não sei o que, aconteceu uma discussão talvez em casa de alguma coisa, né? E desiste disso. Isso não vai levar você a nada. Ok. E ele sai de casa para treinar com aquilo na cabeça, né? Com aquilo, você, desiste disso. Ele escutou, vejam, isso é uma coisa que ele escutou, ele apenas escutou, tá? Da mãe dele, do pai dele, de alguém que era importante para ele. Ele apenas escutou isso. Ok, sai de casa, vai pro treino. Chegou no treino, né? Ele encontra um atleta, o atleta faz, cara, não dá mais não vou competir mais não, tô sem ganhar dinheiro, não sei o que, ele, já tem outro cara com a mesma opinião. Não sou só eu com a mesma opinião. Já tem outro cara com a mesma opinião. E ele continua lá e treinando não sei o que. E aí quando ele sai de casa, não sei o que, um amigo dele diz assim, cara, arranjei um emprego, vou trabalhar agora, não sei o que. Cara, vira para ele uma convicção de que aquilo não é mais para ele. Que ele não vai chegar em lugar nenhum naquilo. Aquilo que ele escutou vira uma convicção. E ele passa a acreditar completamente nisso. Certo? Como ele acredita completamente nisso, aquilo ali virou uma crença. E essa crença, ela vira um resultado. É igual assim, talvez já tenha acontecido com alguém que está aqui assistindo, né? Não, cuidado com isso, você vai se machucar. Cuidado com isso, você vai se machucar. Aí o cara escutou isso, vou machucar. Se eu continuar, eu vou machucar. O cara escutou isso. Certo? Aí chega alguém que diz, meu irmão, isso aí é perigoso, isso machuca, machucou, não sei o que, isso pode machucar. Ok, certo. E aí, daqui a pouco ele, tem outra opinião aqui que pode machucar, não sei o que. E aí ele vê alguém chegou pra ele e disse, já me machuquei fazendo isso aí, quebrei o pé, não sei o que. Aquilo virou uma convicção pra ele, meu irmão, isso aí machuca. Isso aí de verdade machuca. Quando ele vai fazer, acredita que aconteceu? Ele se machucou. Simplesmente porque aquilo virou uma crença. E é muito isso que acontece. Então, quem está ao lado de atleta, quem está em torno de um atleta, precisa ter muito cuidado, porque os resultados do atleta
podem ser influenciados por você e você nem sabe. E eu não estou aqui dizendo que você faz isso de maldade, não, tá? Porque geralmente quem faz isso são as pessoas que mais nos amam, as pessoas que mais querem o nosso bem. Geralmente, as maiores crenças que nós temos, elas são trazidas e colocadas em nós porque quem mais nos ama, porque quer nos proteger. O tempo todo quer nos proteger, certo? Então não é por maldade, mas é uma coisa importante que precisa aprender a lidar. Quem está ao entorno do atleta precisa saber fazer para não criar essa crença e não fazer isso, certo? O atleta em si precisa de fato aprender a lidar com isso e a mudar isso, trabalhar isso. Então isso é algo extremamente importante da gente fazer. Bom, então eu trouxe aqui algumas questões e algumas coisas, certo? Que acabam limitando, são fatores externos que acabam influenciando nos resultados dos atletas, tá certo? E aí, sem ordem, eu vou apenas chutar aqui, tá? Não tem ordem de prioridade, isso é mais importante ou isso é menos importante, absolutamente, tá certo? Eu vou apenas chutar, tá certo? Uma das primeiras coisas, e uma das coisas que eu coloquei aqui, né, que influenciam demais no resultado do atleta, são os lugares que ele frequenta. Cara, se você é uma pessoa, se você é um atleta, que os lugares que você frequenta são lugares de pessoas que não seguem, certo, a sua vida de atleta, que vão te colocar dentro do teu objetivo, é muito provável que você seja influenciado por aquele lugar. Não, Bruno, mas eu não sou influenciável. Olha só, faz muito tempo que isso é estudado, eu não sou absolutamente ninguém para discordar disso, tá? Mas o homem é produto do meio. Então, se você está no meio onde as pessoas não têm o mesmo objetivo que você, se você está no meio onde as pessoas não te entendem e elas te levam exatamente para o lado contrário, as ações dela, os comportamentos que elas têm são exatamente contrário, tá certo? Ao seu objetivo, cara, aquilo vai influenciar diretamente na tua conquista. Porque em algum momento tu vai ter vontade de fazer uma coisa que não é aquilo que você precisa fazer para chegar ao seu objetivo, certo? Existe uma frase que é muito interessante, que é foco é dizer não, né? E é difícil fazer isso, é muito difícil fazer isso, certo? Então, uma das primeiras questões que são muito importantes é o lugar. O lugar é algo muito importante. A segunda coisa que é extremamente relevante, tá? E que influencia diretamente no seu objetivo são os amigos. Bruno, quer dizer que eu vou viver sem amigos? É óbvio que não. Mas se são seus amigos, você tem que saber comunicar para eles que, cara, você tem um objetivo aqui e que você precisa dar ajuda dele para conquistar aquele objetivo. E muitas vezes a ajuda é: vamos se divertir. Não, você precisa se distrair um pouco. Cara, será? Será que o se distrair um pouco é importante nesse momento? Às vezes sim, às vezes é. Aquele amigo tá certo. Mas será que realmente todas as vezes? Aquela pessoa que anda contigo, qual o nível de produção dela? Quem é ela? O que é que ela faz todo dia? Ela é uma pessoa que também está progredindo? Porque se ela não está progredindo, vai ficar muito difícil. Existe uma outra frase que diz o seguinte: você é a média das 5 pessoas que você convive. Isto é uma verdade. Isto é uma verdade. Se você convive com pessoas, se você está ali no meio de pessoas que são produtivas, que vão buscar o seu objetivo todo dia, que acordam todo dia para ir buscar, são extremamente proativas, extremamente dinâmicas a ponto de buscar o seu objetivo, cara, você vai. Você vai porque lembra que o homem é produto do meio, os amigos estão no meio. Então você vai continuar. Agora, se o seu meio é completamente contrário a isso, se seus amigos são completamente contrários a isso, impossível, não tem como, certo? Então fica muito atento a isso, né? Fica muito atento de fato a se os seus amigos estão de fato alinhados com o seu objetivo. E uma das coisas importantes da alta performance, né, que você precisa saber é que muitas vezes você vai sim perder muitos amigos. Não tem o que fazer. Por quê? Porque eles não vão entender. Cada um tem o seu mapa, cada um tem a sua vida. E cada um precisa entender a vida do outro. Mas geralmente os nossos amigos querem que a gente estejamos perto deles. Mas às vezes não dá. Porque o meu objetivo pede que eu não esteja. Eu preciso focar numa situação que não é aquela
E se ele é meu amigo ou se ela é minha amiga, vai de fato tentar, ou pelo menos entender o que eu passo e onde eu quero chegar. Então isso é algo extremamente importante. A terceira coisa são informações erradas. Hoje a gente vive num mundo onde são muitas informações, N informações, certo? Mas a maioria, por exemplo, tem pouquíssima comprovação científica. Ou a maioria é, eu acho isso, eu acho aquilo, ok, gente, mas já está tudo estudado, já está tudo provado, a ciência já provou tudo. Tem muita coisa aí que já está provado para a gente ir atrás de informações que a gente apenas acha. Então não dá para achar muito, não tem como achar o tempo todo, entendeu? Se você está com informações erradas, se o que você escuta, por exemplo, de música, o que você vê na televisão, cara, se aquilo ali não for uma coisa que te coloque numa posição interessante, vai dar errado. Por quê? Porque o que você escuta, certo? Você cria uma imagem, o que você cria uma imagem. Se tiver outra pessoa, vira um senso. Se tiver um senso, vai virar uma convicção para você. Se virar uma convicção para você, vira uma crença. Se virar uma crença, vai ser realizado. Então, muito cuidado com o que você escuta. E aí é onde entra, certo? A questão de que quem está em torno desse atleta precisa ter muito cuidado com o que está falando para ele. Entendeu? Por quê? Porque o que você está falando para ele, aquilo pode virar uma crença, cara. E você pode acabar a carreira do atleta ali. Você nem sabe. Mas os resultados do atleta, quando o atleta precisa tomar uma decisão, cara, aquilo que você falou para ele, que você falou e outra pessoa falou, cara, que virou uma convicção. Ele pode treinar o que ele quiser. Ele pode fazer o que ele quiser. Mas nunca vai ser suficiente. Por quê? Porque ele está cheio de informações que não são produtivas para ele. E tem mais. Por exemplo, como é que você vai deixar de escutar uma música no ônibus? Não tem como, tá tocando no ônibus, você vai escutar. Então você precisa aprender a lidar com isso e a filtrar muito bem isso. Você precisa conhecer isso para poder mudar. Se você não conhecer isso, você não vai mudar. E se você não mudar, você vai ficar o tempo todo alimentando sua crença que está lá atrás. E se você alimenta a sua crença que está lá atrás, você vai ter algumas questões que você não vai atingir. Você não vai conseguir atingir. É por isso que você tem que acabar com isso agora. Se você quer ter alta performance, você precisa acabar com isso agora. Certo? Porque se você não acabar com isso, você vai ter problemas de conseguir alguns resultados lá na frente. O outro pilar, e talvez esse sim, na minha opinião, é o pilar mais importante, é a família. E por que é que a família? Cara, você não escolhe quem vai ser seu pai e sua mãe. Você não escolhe quem vai ser seu irmão, você não escolhe quem vai ser seu tio, sua tia, você não escolhe. Simplesmente é, você até escolhe andar ou não com um amigo, não tem? Né? Você escolhe. Agora, com a mãe, com o pai, não. E a mãe e o pai, por exemplo, ou as pessoas que estão mais perto de você, que são as pessoas que mais te amam, são as que mais colocam crença em você. Mas não é por maldade. É porque elas não sabem que estão fazendo isso. Elas querem te proteger e não sabem que estão fazendo isso. Não sabem que estão te limitando, por exemplo. Elas não sabem. Elas fazem isso com coração, com muito amor, com muito carinho. Mas não sabem que estão se limitando. Porque ninguém ensinou a elas isso. Ninguém ensina pai e mãe a ser pai e mãe de atleta. Ninguém ensina. Certo? Mas, se elas também não tiverem cuidado, vão ficar colocando crença. Ontem eu vi uma situação em um treinamento de uma criança, inclusive. Certo? Então, a gente precisa ter muito cuidado. A família do atleta, ela é extremamente importante para os resultados. Ninguém acredita mais na mãe do que um filho. Ninguém acredita mais na mãe. Entendeu? Existe uma frase que é muito interessante, que mostra essa conexão, que eu acho muito interessante. Ela é do Thiago Brunet, né? E ela diz o seguinte: o filho, a mãe é o primeiro amor de um filho. E o filho é o último amor de uma mãe. Ela não vai conseguir amar mais ninguém como ela ama um filho. Então isso é algo extremamente importante. Certo? Porém, esse amor ele se transforma em proteção de forma de que muitas vezes limita o atleta.
Então muitas vezes eu vejo muito atleta que faz tudo o que tem que ser feito. Tudo, absolutamente tudo. Mas tem muitas crenças que foram colocadas por quem mais amam eles. E isso precisa acabar, gente. Isso precisa de fato parar. Porque senão aquele atleta, ele nunca vai chegar ao seu máximo potencial, independente do que ele faça. Isso é algo extremamente importante. É algo realmente importante. Então a família, ela é primordial. Ela é um pilar primordial que precisa ter muito cuidado. Se você é pai e mãe de atleta, ou da família de algum atleta, saiba que você tem que se preparar para isso. Quanto mais alto esse atleta quiser chegar, melhor tem que ser a sua inteligência emocional. Muito melhor tem que ser a sua inteligência emocional. Senão é você quem vai limitar esse atleta. A limitação desse atleta é responsabilidade sua. Por quê? Porque você não está se preparando para o que ele quer. Certo? E essa preparação não é uma preparação de leitura, é uma preparação emocional. Tem um fator aqui importante dentro dessa questão, que é o lado cognitivo. Eu vejo muitos atletas que não conseguem ler um livro. Não se preparam cognitivamente, querem suar, treinar, mas cognitivamente não se preparam. E esse é um fator externo que muitas vezes também atrapalha você. Ok? Outra coisa bem importante e outra pessoa que pode atrapalhar muito os atletas, e é um fator externo, são os treinadores. Os treinadores, e eu sou um treinador, certo? E se a gente não começar a se preparar de fato para entender outras questões além do treinamento, a gente vai sim atrapalhar os atletas com informações erradas, certo? Criando lugares errados, criando pessoas erradas, e nós inclusive seremos uma pessoa errada que está na vida do atleta e que vai atrapalhar ele, porque as nossas informações são completamente erradas. Se as nossas informações são completamente erradas, a gente criou situações que vai moldar o atleta, vai deixar ele fora. E lembre-se, certo? Lembre-se, quem é treinador, muitas vezes você está com o atleta desde pequenininho, você é uma autoridade enorme no atleta, certo? Sua autoridade é enorme, então cada vez mais treinadores precisam se preparar para lidar com atletas e com questões emocionais que cada vez mais elas aumentam. Cada vez mais as questões emocionais aumentam, né? Eu escutei agora há pouco em um dos cursos que eu fiz que nós somos seres emocionais com lapsos de racionalidade. Isso é muito verdade. Isso é provado e é muito verdade. Certo? Então é muito importante que a gente comece a entender isso, tá? Porque os treinadores também acabam podando o atleta, tirando tudo que o atleta pode conquistar. Muitas vezes é tirado pelo que o treinador fala. Apenas uma fala já criou uma situação errada. Você fala para um, fala para outro, e aquilo vira uma convicção. E quando vira uma convicção, infelizmente, aquele atleta tem uma crença que se ela não for tratada, se ela não for tirada da maneira correta, vai podar o atleta. E o atleta não vai conseguir chegar à sua máxima performance. Tá? Eu estou falando aqui de atleta, mas serve para tudo e para todo mundo. Tá? Isso funciona com todo mundo, é assim que funciona para todo mundo. Outra coisa muito importante, que é um fator externo, certo? São as críticas. Eu vejo muito atleta aí reclamando de crítica. Olha só, né? E aí a primeira coisa que eu queria dizer é o seguinte: como tudo que foi falado aqui, você não tem controle das críticas que vão fazer com você. Infelizmente é algo que você não tem nenhum controle. E digo mais, quanto mais você ganhar, mais você será vitrine e mais vai aparecer gente para jogar pedra em você. É só você ganhar. Quanto mais você ganha, maior é a sua vitrine, mais você aumenta a sua exposição e mais você vão atirar pedra em você, mais vão criticar você. Por quê? Porque, cara, você é o alvo, é você que está ali em cima. Se é você que está ali em cima, as pessoas vão te criticar. Não tem muito o que fazer. Bruno, ok. E o que é que eu faço? Tá? O que é que eu preciso fazer? Bom, todas essas questões, quando elas envolvem pessoas, certo? Ou as pessoas aprendem a lidar com o atleta,
ou você vai ter que ter mente muito forte, cabeça muito preparada, se preparar mentalmente para excluir aquela situação. Não tem o que fazer, porque você não tem o controle dela. Se você não tem o controle dela, você não tem a capacidade de mudar ela. Se você não pode mudar ela, é você que tem que sair. Não tem o que fazer. Mas, Bruno, isso vai ser muito sofrido e dói muito, cara. Pois é, crescer dói. Crescer dói e crescer dói muito. Crescer dói e crescer dói muito. Mas ou você aprende a sentir essa dor e utilizar essa dor para o seu progresso, ou então você vai ficar na mesma o tempo todo. Não tem o que fazer. Então, em outras palavras, você precisa aprender a lidar. Você precisa de ferramentas que te ensinem a lidar com isso, que te deixem mais forte emocionalmente, para que você consiga tomar as decisões necessárias na hora certa, na hora que você precisar. Mas tem um fator muito importante aqui, e por isso que talvez eu tenha demorado mais nele, na hora da explicação, que é a família. Você não escolhe o seu pai e a sua mãe. Você não escolhe os seus avós, você não escolhe os seus tios, você não escolhe. Bruno, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. E aí eu volto para Tiago Brunet, num livro que deixo aqui a indicação, especialista em pessoas, né, onde ele fala dos incontornáveis, né, os contornáveis e incontornáveis. Ele ensina a lidar com pessoas, né, e tem um grupo de pessoas que você vai ter que aprender a contornar elas. Porque você não pode tirar elas da sua vida. Você vai ter que aprender a lidar, a contornar elas, certo? Porque senão elas vão estragar tudo aquilo que você quer. Elas vão de fato estragar tudo aquilo que você precisa para chegar ao seu máximo potencial. Entende? Então pai, mãe, aquelas pessoas que você não tem como tirar, você vai ter que aprender a lidar com elas. E tem como aprender isso. A primeira coisa é conhecer quem são essas pessoas. Saber, por exemplo, qual é o perfil comportamental dessas pessoas, para você aprender a se comunicar com elas de uma forma mais clara. Porque talvez ela está tentando te ajudar, mas você não consegue dizer para ela qual é o seu objetivo. Porque você não sabe quem ela é de fato. Você não sabe se comunicar com ela. E aí, se você não sabe se comunicar com ela, ela não entende. Ela acha que ela está certa o tempo todo. Que ela faz tudo certo o tempo todo. Que o que ela faz é o melhor para você. Eu quero ser o melhor. Eu quero o seu bem. Mas, cara, não é isso que eu quero outra coisa. E o que eu quero de você é só que você me ajude. Me ajude a conquistar isso. E a forma de ajudar é essa. Então é isso que a gente faz. É isso que o coach, por exemplo, ele faz. Ele pega você no estado que você está, olha para onde você quer chegar e traça um plano de ação para chegar lá. E nesse plano de ação, muitas dessas coisas que são externas, que você não tem controle, você vai ter que aprender a lidar com elas. E é isso que vai ter no seu plano de ação. Como lidar com essas coisas. Muitas vezes você vai chegar à conclusão de que, cara, eu vou ter que tirar isso, não tenho o que fazer. Porque se eu continuar com isso, velho, eu vou perder aqui, né, e não vou conseguir absolutamente nada. Tá? E uma das coisas que o esporte traz, que é bem diferente, né, de outros lugares e outras questões, certo? É que no esporte, às vezes, um pequeno erro ele te deixa longe de uma Olimpíada, por exemplo. Ou de uma competição que era muito importante para você. E essa competição ia te levar a outra coisa. Porque a gente sabe que no esporte de alto rendimento existe recurso financeiro. Não é pouco, não. Existe sim recurso financeiro. Existe bastante recurso financeiro. Mas é para aqueles que chegam lá. E aqueles que chegam lá, eles têm a mentalidade diferente. Eles trabalham a mentalidade deles um pouco diferente. É tudo muito diferente. Tudo extremamente diferente. Tá? Existe uma frase que é muito clichê, que é sucesso deixa rastro. Né? Sucesso, ele deixa o caminho. Cabe a você, se você vai querer ir ou não. Aí é uma escolha. Certo? Porém, aqui fica a questão de que existem muitos fatores externos que influenciam diretamente no resultado dos atletas. E ou essas pessoas que estão fora do esporte, mas que influenciam diretamente, ou elas se preparam para isso. O atleta, você vai ter que se preparar muito mais, e essa preparação eu te garanto, não é no teu treino. Essa preparação não tem absolutamente nada a ver com o teu treino. Ela tem a ver com comportamento, ela tem a ver com mentalidade, ela tem a ver com escolhas. Ser atleta é escolha.
Você escolhe ser atleta. Isso você pode escolher, se você quer ou não continuar seguindo o caminho. Bruno, e por que quer ou não continuar seguindo o caminho? Eu não sei quantos atletas tem aqui agora, mas com certeza, todos que estão aqui começaram da seguinte forma. Começou o esporte pequenininho, e aí foi lá por brincadeira ou por alguma situação médica, alguma coisa, foi pro esporte. Chegou no esporte, foi para uma competiçãozinha, um festival, foi muito bem no festival. E aí o pai e a mãe já olhou, poxa, ganhou uma medalhinha, é bom. E o treinador já olhou, cara, olha, tem talento, é diferenciado, dá pra trabalhar, pra ir mais competições. Aí foi pra segunda competição, e aí aconteceu a mesma coisa. Poxa, muito bom, não sei o que, talvez tenha até perdido. Mas, cara, é do esporte, é assim mesmo, né? É assim mesmo que acontece, né? A gente perde, normal, não tem problema. Mas aí na outra competição foi muito bem, e aí já começa a treinar um pouco diferente. Às vezes até antecipa as coisas de uma forma que não era pra antecipar, né? Mas já começa a treinar um pouco diferente. E aí vai pra outra competição, daqui a pouco ganhou o estadual. E aí ganhou o estadual, classificou o brasileiro, virou atleta. Cara, você não escolheu. Você não escolheu. Você simplesmente virou atleta. Mas você entende que você não se preparou para isso. Você não se preparou para isso. Entende? Então você precisa se preparar. Porque senão, aquilo que você não aprendeu lá atrás, vai pesar agora. É agora que vai pesar. Porque a sua vida de atleta, e a minha pelo menos foi assim, eu conheço muitos atletas que a vida foi exatamente assim, ela vai te encaminhando. Quando você é atleta. Você não pediu, você não chegou para papai e mamãe, deixa eu ser atleta. Não. Você simplesmente fez uma modalidade de iniciação. E aí você foi bem no festival, bem em outro, o treinador olhou de uma forma diferente, o pai e a mãe ficaram muito felizes, obviamente, quem não quer ver o filho ganhando? Ficaram muito felizes quando viu você virou atleta. Mas não se preparou para isso. Você não se preparou para ser atleta. Seu pai, sua mãe ou quem estiver ao seu redor não se preparou para que você fosse atleta. E é exatamente por isso que muitas vezes quem está ao redor acaba podando, tirando a capacidade daquele atleta de ganhar tudo aquilo que ele podia. Porque nem quem está ao redor acha que merece. Nem quem está ao redor acredita de verdade. Acha muito difícil. E você fala isso para o atleta todo dia, verbalmente ou não verbalmente. Então precisa ter muito cuidado com isso e precisa começar a preparar a sua mente de uma forma diferente, completamente diferente. Para isso, gente, existe metodologia, método, passo a passo a ser seguido para que você consiga ir se preparando mentalmente para ter a sua máxima performance. Hoje já existem métodos para isso, é exatamente isso que eu faço todos os dias com atletas. Então, fica aqui, né? Eu falei no começo da live que eu não sabia se essa live ia demorar 1 hora, 2 horas, meia hora, não sei nem quanto tempo eu tô aqui, para ser bem honesto, tá certo? Mas o recado era esse que eu tinha para passar. Eu gosto sempre de passar esses recados em live, eu acho que é importante essa troca, tá certo? Espero que tenha sido muito bom para vocês, que vocês tenham gostado, que algumas fichas tenham caído aí, né, em quem está assistindo. E mais do que as fichas tenham caído, que vocês decidam algumas coisas e decidam e façam. A partir de hoje, a partir de agora de noite, a partir de amanhã. Decidam e façam, porque é isso que vai mudar. O que vai mudar é o seu fazer, o que vai mudar não é o seu pensar, é o seu fazer. Ok? Então fica aqui o meu abraço, um bom resto de domingo, certo? Uma ótima semana para todo mundo, uma semana extremamente produtiva. Planejem a semana agora, aproveitem. Sentem, planejem a semana, certo? Para que a semana seja mais produtiva. Quanto mais você planejar, mais produtiva vai ser a sua semana. Essa também é uma tarefa de treinamento mental, é uma tarefa do nosso processo, que é muito importante para os atletas, é planejar. Então quem está aqui, primeira tarefa, planeja a sua semana, saiba tudo que vai acontecer e tudo que você vai fazer para que ela seja completamente produtiva. Valeu? Forte abraço, boa noite e até mais. Valeu!